Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. A diferença é Cristo. Amém? Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, ele vai dizer assim: você que achou, se puder colocar de pé, se não fica à vontade. Hebreus 12, amém? Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e esta assim, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação como filhos decorrente convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que tudo se tem tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos, pois eles nos corrigiam por um pouco de tempo, segundo melhor lhes parecia Deus, porém nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópicos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Bendito Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de viver. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nós submetemos a nossa mente cativa ao Senhor. O Senhor traz calmaria, Senhor, para nós. Pai, muitos de nós temos grandes desafios, ó Deus, do dia de amanhã. E o Senhor disse que basta cada dia o seu mal, porque é o Senhor que cuida de nós.
Então, Senhor, abre nossos entendimentos, abre a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra. Pai bendito, Pai santo, longe de mim usar essa tribuna para desferir, Senhor, uma palavra pessoal. Longe de mim, ó Deus, falar coisas, Senhor, que não são concernentes à Tua vontade. Livra-me de tais coisas. E assim eu quero te louvar, bendizer e submeter, ó Deus, a minha mente cativa, Senhor, para que o Senhor, através de mim, possa abençoar os meus irmãos, em nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. É Jesus o pilar de toda a vida cristã. A vida cristã precisa ser regada de presença de Cristo, sem a qual é impossível viver bem o Evangelho. Se a vida cristã não estiver indo bem, é fato que não estamos bem. Um dos termômetros de saúde cristã está no fato de nos comprometermos com as coisas de Deus. Como é que você sabe se você está saudável cristãmente, se é que existe essa palavra? Como é que você sabe se você está vivendo uma vida de bênção, uma vida de graça? O primeiro termômetro é que nós precisamos nos comprometermos com tudo ligado a Deus. Então não basta apenas você frequentar a igreja apenas num dia, no culto de domingo. Isso é muito pouco. Você tem um dia da semana onde você reúne com seus irmãos, ora junto, ouve uma palavra, e você tem mais 6 dias sendo bombardeado pelas coisas que estão no mundo. E às vezes você não vai conseguir vencer, eu não vou conseguir vencer. Então nós precisamos de um pouco mais de saúde na vida cristã. E quando a gente observa a vida cristã, não tem nenhuma forma de você permanecer como crente se você não exercitar a piedade, não exercitar a fé. Não tem como. No nosso tempo é um tempo tão difícil, que se você for meramente um religioso, você não suporta. Você precisa ser crente, você precisa ser adorador, você precisa contribuir para a expansão do reino de Deus, aonde você está plantado. Você precisa de uma vida regada de coisas de Deus. Você precisa abrir mão do comodismo e acordar cedo e vir para a escola dominical, aprender a palavra. Você precisa vencer o cansaço do dia a dia do seu trabalho e vir para o culto de quinta-feira, que é um culto de oração e ensino. Tem muitas coisas que vão tirar você dessa rota. Muitas coisas vão tirar você da rota do Evangelho, da rota da bênção. E você precisa resistir e vencer isso. Senão você não consegue ser crente. Dia de domingo vai aparecer festa para você ir te tirando da igreja. Dia de quinta você está cansado porque você trabalhou o dia todo. E aí por isso você não vê o culto. Você só precisa entender uma coisa: que vir ao culto é bênção para a sua vida. Você está perdendo. Filho está fora da igreja. Filho está desviado da igreja. Você está sofrendo derrotas e derrotas e derrotas, e você não vem orar, e você não se envolve com Deus. Você não pode apenas sentar e chorar. Você precisa tomar uma atitude. Por isso que a diferença é Cristo. A diferença entre nós aqui na igreja e as pessoas que ainda não servem a Cristo é o próprio Jesus. A diferença é que nós
você é tão ruim quanto qualquer ímpio que não busca Deus. Você sabe qual que é a nossa diferença para as pessoas que estão presas, que estão encarceradas? É Jesus. Quem garante que se não for Jesus nas nossas vidas, nós também não estaríamos lá? Então nós precisamos entender o seguinte, que Cristo é que faz tudo. Talvez você esteja com alguns desafios para serem vencidos amanhã, e amanhã nem chegou ainda. Você nem sabe se você vai estar vivo. Você nem sabe o que pode te acontecer a hora que você sair da igreja e voltar para sua casa, e você já está sofrendo hoje. Enquanto a Bíblia diz, olha, não andeis ansiosos, porque cada dia basta o seu mal. Se você tem problemas amanhã, espera chegar amanhã para você pensar neles, mas hoje, submeta a sua mente, coloque a sua mente cativa a Jesus, porque a diferença é Jesus. Jesus Cristo é o pilar da nossa vida cristã. Glória a Deus. Aleluia. Se você anda ansioso, você vai receber o que eu chamo de unção de peru de Natal, que morre de véspera. Você não sabe, de repente Deus quer fazer um milagre na sua vida amanhã, e você está sofrendo hoje. Hoje é dia de você se fortalecer. Hoje é dia de você viver hoje. E amanhã você tem que seguir a Bíblia, lá no livro de Mateus, a partir do capítulo 5. Não andeis ansioso pelo que é haver de comer, de beber, de vestir. Porque cada dia basta o seu próprio mal. E às vezes eu consigo observar as pessoas, elas estão com alguns desafios, e elas perdem a noite de sono, elas não têm paz, daqui a pouco elas estão deprimidas, melancólicas, porque tem uma coisa que ela precisa resolver, e ela se mata antes de acontecer. Eu vou dar uma notícia para os irmãos. Quando você tiver um problema, e ele estiver difícil de resolver na sua visão, você sabe o que você tem que fazer? Ficar tranquilo e dormir. Orar a Deus e pedir a Deus sabedoria para você contorná-lo. Mas o problema, ele não pode te matar. Porque se você começar a dar mais ênfase à situação que você está vivendo de dificuldade, você não consegue viver em paz. Por isso que Cristo é que faz a diferença. Se Cristo é vivo na sua vida, parece ter redundância, mas se Cristo é vivo em você, você precisa acreditar no milagre que Ele pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então é o seguinte, meu irmão, o dia de amanhã reserva inúmeros desafios. Sabe o que você faz? Hoje, curta a sua família, a sua esposa, seu marido, seus filhos. Amanhã, quando chegar amanhã, e se Deus te conceder a oportunidade de viver amanhã, aí sabe o que você faz? Você pensa no que você tem que resolver, porque não adianta você sofrer de véspera, senão você fica sem paz, você fica em dificuldades. Então vamos ser crentes. Você pode ficar triste? Claro que pode, todo mundo fica. Você não pode se matar por alguma coisa que não está na sua mão. Então quando tiver na sua mão, você vai gerir. E quando não tiver, você tem que entregar para Deus, confiar em Deus no que Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a diferença é Jesus. Qual que é a diferença? Em alguém que fica desempregado e não serve a Cristo, ou em um crente que também ficou desempregado, mas serve a Cristo. Eu digo para você, a diferença é que quem é crente tem esperança. A diferença é que quem é crente não vai ficar desesperado. A diferença é que quem é crente acredita que Deus vai abrir outra porta. Essa é a diferença. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, meu irmão, se Cristo está na sua vida, então você tem a alegria da salvação e esperança para poder contornar os problemas do dia a dia. Você precisa entregar de fato a sua vida para Jesus. Dizer: Senhor, trabalha por mim. Em alguns momentos, talvez você tenha se pegado triste e coisas que só o seu travesseiro sabe. E aí você fica triste, e tem pessoas que elas passam por períodos de tristeza. E aí você pergunta o que está acontecendo. Nem ela sabe por que ela está triste, de tão esquisito que está o mundo. Então você precisa fazer exercício. Se caso a sua depressão bater sua porta, ou a tristeza bater sua porta, você tem que orar. E se você não tiver força para orar, você precisa procurar alguém para conversar. Você não pode ficar sozinho. Você não pode lutar sozinho. Você liga para o irmão, irmã, olha, eu estou meio triste hoje aqui, preciso orar, dá para você orar comigo? Posso ir na sua casa? Você não pode lutar sozinho. A diferença é Jesus. Outras pessoas pensariam em tirar a própria vida, mas você não. Cristo é grande na sua vida, e por isso você não pode desistir da vida. Você tem que lutar, e a única forma de obter vitória é lutando. Por isso que a diferença toda é Cristo Jesus. Olha, o texto que foi lido trata-se de um relato do autor sobre como Deus disciplina os que são seus filhos, e descreve como ele criou e consumou a fé. O livro de Hebreus ele foi escrito cerca de 70 depois de Cristo, exatamente no período que compreende o segundo período das 70 semanas de Daniel, que vão dar 434 anos. É o que nós estamos estudando na escola bíblica dominical sobre as 70 semanas de Daniel. E não tem um autor definido para esse livro. Alguns pensam que é Paulo, outros dizem que é Apolo, outros acham que é Barnabé. Tem uma outra linha que diz que pode ter sido Orígenes, do século III. Mas nem interessa muito para nós quem escreveu, não. O interessante é as verdades que estão contidas nesse livro. O que posso fazer para que Jesus seja o pilar da minha vida? Obedecer a Cristo, ler a Bíblia, jejuar, orar, servir e comprometer com a sua causa. E isso faz com que Jesus seja o pilar da sua vida. Meu irmão, você precisa colocar a sua vida no prumo. Você precisa acertar a sua vida. Ninguém consegue caminhar muito longe sem Cristo. Você precisa se envolver nas coisas de Deus. Deus ele não te deu um talento para que você possa o enterrar, não. Deus te deu um talento que é para você colocar à disposição do reino de Deus. Glória a Deus. Então, se você canta, se você toca, você tem que chegar aqui para o ministro de música e dizer para ele: olha, eu canto, eu toco, ou estou aprendendo a cantar, ou aprendendo a tocar, eu quero ser útil. É assim. Se você prega, ou se você gosta de pregar, ou se você está aprendendo a pregar, você tem que chegar aqui para o ministro da palavra e dizer: eu gosto de pregar, eu gosto de estudo. Sabe por quê? Porque nós não temos a visão de raio-x. Então você tem que fazer igual Isaías fez. Deus foi, chegou e falou assim: quem há de ir por nós? Isaías, ele não espera ser convocado. Isaías se apresenta e diz: eu, eis-me aqui, envia-me. Quem é que pode tocar ou cantar? Eu não tenho visão, nós não tem ministro de música, não tem visão de raio-x. Você tem que se apresentar: eu estou aprendendo. Olha, eu gosto. Eu vou entrar agora numa aula de canto, numa aula de instrumento. Posso fazer parte aí? É o seguinte, eu gosto muito de pregar a palavra, já preguei a palavra. Show de bola, vem. Nós vamos iniciar agora no ano o mês que vem, nosso curso para os novos oficiais ao diaconato da igreja. No final desse curso,
nós vamos dar aqui em torno mais ou menos de umas 15 horas de homilética, para o pessoal que gostar de pregar, pegar um pouco mais de noção sobre pregação. Isso é bom para vocês, tem que vir. Eu gosto de fazer obra social, então você tem que se apresentar aqui para o ministro da ação social. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de consertar coisas. Então você tem que se apresentar na igreja aqui para o ministro do patrimônio. Talvez você ache estranho. Tudo é ministro? Claro, tudo é ministro, porque a palavra ministro significa trabalho. Então ministro de música é alguém que trabalha com música. Ministro da palavra é alguém que trabalha com a palavra. Ministro de ação social é alguém que trabalha na ação social, que a Bíblia vai chamar de dom de caridade. Então está tudo na Bíblia. Nós precisamos ler. Então eu não sei o seu dom, você tem que se apresentar e dizer: eu estou aqui, eu gosto de fazer isso. Por isso que a diferença, meus irmãos, é Jesus. Estão presentes aqui no texto em questão, algumas inúmeras ideias sobre o Cristo que faz a diferença na nossa vida. Então, se Cristo está vivo em você, você tem que ser diferente. Você vai deixar esse ano passar de novo sem você contribuir para o crescimento da sua comunidade, da sua paróquia? Se você não ficar escandalizado, paróquia é a mesma coisa que igreja. É que os reformadores não chamavam a igreja de igreja, chamavam a igreja de paróquia. E aí nós vamos ter um grande pregador, ele vai dizer o seguinte, que na verdade é John Wesley. Ele vai dizer o seguinte: o mundo é a minha paróquia. É assim, é assim. E eu gostaria de parafrasear John Wesley e dizer: a sua primeira paróquia é a sua família. Essa é a sua primeira paróquia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então você precisa se apresentar. Você precisa dizer: olha, eu estou aqui. Se você tem chamado ministerial, chamado para o ministério, você tem que fazer o seguinte: você tem que se apresentar lá no seminário para poder estudar. É assim. Se Cristo está na sua vida, você precisa fazer o que é excelente. Sabe uma coisa que você não pode fazer? Eu vivi muito tempo isso. E eu sempre ficava muito aborrecido com esse tipo de atitude. Você não pode simplesmente querer, por exemplo, vir para o ministério de música se você não foi chamado para aquilo. Então você não sabe cantar, você não sabe tocar e nem tem intenção de aprender. Aí você vem aqui e vai dizer: pastor, não sei cantar nem tocar não, mas é para Jesus. Não faz isso não, que você vai me aborrecer. Por quê? Porque se é para Jesus, tem que ser excelente. E a gente pode aprender isso com Davi. Davi teve uma ocasião que precisava oferecer uma oferta a Deus, porque ele tinha pisado na bola. E aí quando ele chega para poder, num campo, num campo de um homem chamado Araúna, você vai encontrar isso lá em 2 Samuel 29, o último capítulo do livro de Samuel. E de repente, o dono do campo fala assim: ó, o rei, a terra está aqui, a madeira está ali, os animais estão aqui, pode ficar com tudo e oferta a Deus. Aí sabe o que Davi faz? Davi: jamais, eu jamais, pode ler lá, está escrito, jamais oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Isso te diz alguma coisa? Você acha que você pode chegar aqui e pregar sem uma preparação? Você acha que você pode chegar aqui e dar aula sem ter sido preparado? Uma vez que a própria Bíblia vai dizer que, olha só, aquele que ensina se esmere, ou seja, seja amolado,
seja especialista. Então você não pode oferecer qualquer coisa para Deus, sabe por quê? Porque Deus não te dá qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando você for fazer uma coisa para Deus, você precisa dar tudo de si. Eu fui missionário durante muito tempo. E aí a igreja era na minha casa, na sala da minha casa, e eu era casado de pouco, então eu coloquei uma cortina e a sala, a gente botou as cadeiras ali e fazíamos a igreja lá no campo de missões. E aí eu não sabia nada de música, eu ia nas outras igrejas e pedia aos ministros de música para poder cifrar as letras das músicas para mim, sem pestana e sem dissonância. Pensa que coisa quadrada que eu fazia. Exatamente, ó, cifra para mim aqui, mas não coloca pestana não, porque meu dedo não faz. E não coloca posição dissonante não, porque meu dedo não estica. O que é? Eu queria tudo com mi, dó, sol. Eram as músicas que eu tocava. E vocês terem ideia, os irmãos, quando eu pegava o violão, os irmãos já começavam a cantar, porque eu não sabia outras músicas. Mas era diferente, eu estava lá no campo, como diz a minha mãe, eu estava lá no Cafundel de Juda. Você está na cidade, então vai estudar. Se você estiver num local inóspito, quis dizer longe, sem oportunidades, esse é seu melhor. Agora você está aqui, final da rua tem uma aula de música, mudou para outra rua, tem outro que ensina canto, veio para cá, tem outro que ensina instrumento, foi para o outro lado, tem uma orquestra de graça. Se você fizer ruim, você está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Então, sabe o que você faz? Ofereçam a Deus o que é excelente. Glória a Deus. Estou usando exemplo de música, estou vendo o teclado aqui, mas poderia usar qualquer outro exemplo, diaconia, por exemplo. Você tem que participar, você tem que se comprometer, você tem que ser especialista. Se você trabalha, por exemplo, com criança, você precisa ler alguma coisa. Eu preciso largar a maldita novela lá e começar a estudar. Entra lá na internet, usa aquilo bem. Como é que eu faço para poder trabalhar melhor no ministério infantil? Que é o ministério, um dos ministérios mais importantes. Sabe por quê? Porque tem uma pesquisa aí que a criança de 7 a 12 anos tem a formação do seu caráter. Então você que é professora das crianças aqui, cuidado que você fala. Você tem que ter mais cuidado do que eu estou falando aqui. Você compreende a importância que é você ser excelente na igreja? E eu via quando eu era garoto, eu via as pessoas chegavam lá na igreja da cidade e diziam: irmãos, eu vou louvar o Senhor, que não sei cantar não, mas Jesus sabe, tá? Jesus sabe, coisa nenhuma, você tem que se preparar, você tem que oferecer o que é excelente. E é muito simples, eu sei que esse tipo de coisa às vezes ofende a gente, eu já fui ofendido também. Eu ia para o Ministério do Louvor, então os ministros de música abaixavam o meu microfone, por quê? Porque eu não sabia cantar. Abaixavam o meu violão e eu fazia mímica no altar. Por quê? Porque eu não sabia tocar. Eu só sabia tocar com cifra e mesmo assim não podia ter pestana. Olha só, o que eu estava fazendo ali? Aí quando foi um dia, alguém percebeu e chegou para mim e falou a verdade. Falou: cara, chega aí, olha aqui, você não canta e nem toca. Você vai fazer o seguinte, você vai ser auxiliar do outro irmão lá do grupo de jovens. E você pensa que eu fiquei feliz? Claro que não, fiquei aborrecido. E aí tinha um irmão mais antigo da igreja e falou assim: não, meu irmão, todos têm espaço no reino de Deus, você só precisa achar para que Deus te chamou. E aí você vem aqui e olha para o texto, Deus falando assim: ó, se você é repreendido, não desmaia não. E desmaiar aqui no texto que nós acabamos de ler
Não é ficar desacordado, não. É interessante. Paulo, em grego, e significa o seguinte: ficar aborrecido e não querer voltar. Isso é desmaiar. Então, se Cristo não for o diferencial na sua vida, você está perdendo tempo na igreja. Está fazendo frio. Podia de repente estar em casa, comendo uma pipoca, assistindo um filme, e você vem para cá. Se você vem para cá, Cristo tem que ser o diferencial na sua vida, senão você não vive bem. A diferença é visível em um homem e em uma mulher de fé. A vida de quem tem fé é diferenciada. Observa o versículo 1 3 do texto em questão de Hebreus 12. Portanto, também, nos vistos que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, e que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Ele está dizendo o seguinte: olha, o pecado, ele nos seduz de forma tenaz, de forma rápida, de forma abrupta, de forma violenta. A todo momento o pecado bate à sua porta. E aí é o seguinte: o autor dá uma instrução para a gente: olha, vamos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Então, meu irmão, seja crente, seja um homem e uma mulher de Deus, para que você atraia as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. E nós temos muitos homens de fé. Eu poderia citar para você que Abraão, no caso lá em Gênesis capítulo 12, a partir do 4, não precisa abrir não. Abraão foi um camarada que entendeu o que é se comprometer com Deus, que entendeu que a diferença está em ter Deus. Deus chama Abraão e diz para ele: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te enviar. Abraão teria que ir para Canaã. Antes de Abraão ir para Canaã, ele passa por um monte de terra, por um monte de dificuldades, acreditando que Deus ia operar um milagre, acreditando que Deus direcionava a sua vida. Esse foi Abraão. Por isso que ele está lá na galeria da fé, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 11. E tem gente, para você ter uma ideia, tem uma mulher na Bíblia aqui, que também entendeu que a diferença era ter Deus. Maria. Então Maria está lá. E aí daqui a pouco aparece um anjo para ela lá e diz o seguinte: olha, cheia de graça, você é bendita entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre, e você é cheia de graça, porque você foi achada agraciada aos olhos do Senhor. Então você vai ficar grávida e vai ter um filho. E aí Maria: mas como ter filho se eu não tenho nenhuma relação natural com homem algum? Em outras palavras, ela disse: olha, eu sou virgem, como é que eu vou ter filho? Aí o anjo vai dar a notícia para ela assim: não, você não entendeu. O que vai ser gerado no seu ventre vai ser pelo Espírito Santo. Aí Maria imediatamente diz: eis a tua serva, faça em mim segundo a sua vontade. Não foi assim? E aí você pensa uma coisa, que você pode de repente analisar isso. Uma mulher, uma jovem, alguns dizem aí que ela poderia ter aí em torno de uns 17 anos, outros dizem que ela poderia ter em torno de 26 anos. Eu particularmente sou adepto desse de 26 anos, porque a palavra que aparece é amar, e amar tem diferença de Ishá, em hebraico. Ishá é moça, e amar é mulher preparada para o casamento. Isso também não vem muito ao caso. O fato é que Maria, ela olha aquela situação e diz o seguinte: não, eu acredito, se o Senhor mandou, então pode fazer, é isso que nós precisamos. Se Deus manda, você não questiona, você simplesmente obedece, senão você não é abençoado. Não dá para você questionar a Deus como se
Carlos, por que você não rouba como um monte de gente rouba? Ah, porque eu sou pastor? Não. Ah, porque eu sou crente? Também não. Por quê? Porque Cristo é a diferença. Outro Carlos, tem um monte de gente aí, um monte de homem, tem um monte de mulher, e você? Ah, porque eu sou pastor? Não. Porque eu sou crente? Não. Ah, por que então? Porque Cristo é a diferença. E Cristo diz: cada homem tem a sua própria esposa. O interessante é que a expressão é mono. Todo mundo sabe o que é mono. Vem do grego, que significa um. Então tem um monte de coisa que nós não fazemos. Não é porque nós somos crentes, não. Nós não fazemos, é porque Cristo é vivo em nossas vidas. E por isso nós não fazemos. Tem um monte de gente que faz maracutaia no imposto de renda. E você vai fazer? Não, não vou fazer. Por quê? Sou crente? Não. Porque a diferença é Jesus. Ah, mas todo mundo faz. Não, você não é todo mundo. Você é de Cristo. Você é diferente. E se você não entender isso, você não vive bem. Não é porque é comum na sociedade e que eu também tenho que fazer. Às vezes meus filhos falam comigo: pai, mas todo mundo faz. Aí eu digo para eles: ué, mas todo mundo é preso, você. Todo mundo morre. É assim. A vida cristã, ela precisa ser salutar, quis dizer saudável. Você tem que ter saúde espiritual. Tem gente que está doente espiritualmente. Tem gente que vive para arrumar problema. Tem gente que não soma nada. Tem gente que Deus dá dons a ela e ela não é capaz de usar isso em favor do reino. Então você precisa pensar: o que Deus te deu? Você tem que devolver isso em expansão para o reino de Deus. É assim: poxa vida, Deus me deu uma voz muito boa, então vai cantar. Poxa, Deus me deu aqui dom de mestre, tudo que eu leio eu aprendo, então vem ensinar. Poxa, Deus me deu o dom de oratória, vem pregar. É assim, meus irmãos. Deus me deu o dom de misericórdia, visita os outros. É desse jeito. Então a diferença é Jesus. Cristo tem que ser o pilar da sua vida. Aí você vai bem. Você vai vencer qualquer coisa. Se Cristo for o pilar da sua vida, a base, não tem problema. Começou a chover canivete, pode ter certeza, vai ter um guarda-chuva de chumbo para te proteger. Isso é, se Cristo for a base da sua vida. Está pegando fogo. Se Cristo é a base da sua vida, pode caçar do seu lado aí que tem um balde d'água para você apagar. É assim. E Abraão percebeu isso. Você olha Abraão lá no capítulo 22, de 7 a 8, do livro de Gênesis. Abraão entendeu bem o que era isso. Olha o que Abraão fez. Abraão carrega o seu filho, o filho da promessa. Algumas traduções vai dizer assim: Abraão, pega e toma o seu único filho. Não é o único filho. Todo mundo sabe que Isaac tinha um irmão. Como é que é o nome dele? Ismael. Mas por que a Bíblia traduz seu único filho? Porque ele era o filho da promessa. Ismael era o filho da desobediência, é o filho do jeitinho brasileiro, jeitinho judaico lá na época lá. Então Deus vai e fala assim: Abraão, ele chega e fala para o mosteiro e pregava: fica aqui, que vai eu e meu filho ali mais adiante, nós vamos adorar a Deus, depois a gente volta. Primeiro, ele tinha certeza que Deus ia abençoá-lo. Mas o que chama atenção é que o menino, Isaac, sabia de todo o ritual do sacrifício. Você olha para o texto vai dizer assim: Isaac, o pai, aí Abraão vai dizer assim: esse vem aqui, meu filho. Aí o garoto vai falar assim: ô pai, olha, está aqui a lenha, está
machado, aqui está o fogo. Mas cadê o cordeiro para ser sacrificado? Aí Abraão vai falar assim: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Isso é palavras de quem está cheio de Deus. Aleluia, Deus. Isso é palavra de quem tem uma vida cristã saudável. Isso é palavra de quem sabe que Deus é que faz toda e qualquer coisa na nossa vida. Então, se Deus não botar a sua mão para te abençoar, você não prospera. Casamento vai mal, namoro vai mal, trabalho vai mal, empresa vai mal. Tudo gira debaixo da potente mão de Deus. Então por isso você precisa ser relevante. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa sondar e perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso contribuir? 2. Se somos filhos de Deus, Ele nos trata como tal. Nos corrige, açoita, reprova para o nosso crescimento. Acompanhe comigo o versículo 4 a 9 de Hebreus 12, que é o texto que nós estamos tratando. Olha aqui. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como filho, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todo se tem tornado participante. Logo, sois bastardos e não filhos. Sabe o que ele está dizendo? Olha, Deus está dizendo assim, ó: se você é meu filho, eu vou te corrigir, eu vou te açoitar e vou te reprovar quando você for plausível de reprovação. Mas isso é para que você se torne santo. Olha só que coisa interessante. Versículo 10: a fim de que seja participante de sua santidade. Então a correção de Deus, o tratamento de Deus, se Deus estiver provando você, se Deus estiver açoitando você, não é para te matar, é para que você se torne santo. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe uma coisa interessante? É que o texto vai dizer assim: olha, se vocês não participam da disciplina de Deus, você não é filho, você é bastardo. Abraão teve um filho que era bastardo, Ismael. Quando é que é um filho bastardo? É quando você tem um relacionamento extraconjugal, que é pecado, e desse relacionamento tem um filho. Então ele não é filho do seu casamento, da mulher da sua mocidade. Aí é que ele é traduzido como bastardo. Então Deus não aceita filhos bastardos. Ou você entra debaixo da nuvem, debaixo da potente mão de Deus, ou você vai desistir de ser crente e vai sofrer. Então, meu irmão, a melhor coisa que tem no mundo é servir a Jesus de Nazaré. É verdade. E se você serve a Cristo, Deus vem e abençoa a sua vida, muda a sua história. Aleluia. Então você precisa ser relevante. Você não pode passar esse ano da mesma forma que você estava no ano passado. Se o ano passado foi um ano que marcou a sua vida pela derrota, pela tristeza, pelas dificuldades, esse ano tem que ser diferente. Daqui a pouco ele vai terminar. Você tem que ser melhor esse ano. Tem que ser um marido melhor. Tem que ser uma esposa melhor. Tem que investir mais tempo na família. Larga o pecado. Coloca a sua vida no prumo, para que Deus te abençoe. Você tem que ser
A correção de Deus é para que nos tornemos santos, embora a disciplina não pareça doce no primeiro momento. Então, normalmente, quando você está errado, quando nós estamos errados, e alguém chega para nós para poder nos exortar, para poder pagar uma geral, para poder nos confrontar, a gente nunca gosta disso. E no primeiro momento aquilo ali é muito ruim. Mas depois, quando passa, você começa a refletir, e se você tiver um pouquinho, um resquício de humildade, você vai perceber que aquilo é para o seu bem, não é para o seu mal. Hoje eu entendo. Quando eu queria sair dos bares da vida, minha mãe falava, não, e se tu passar aqui eu acabo com a sua raça. Minha mãe falava assim. E ela não dava bola. Tinha correia e vara de marmelo para tudo quanto é lado lá em casa. E minha mãe metia o couro mesmo. Para falar a verdade, eu apanhei pouco. Eu tinha que ter apanhado mais, não prestava. E eu estou para dizer para vocês que uma daquelas surras que eu tomei da minha mãe me livrou da morte. Porque a maioria dos meus amigos que eu andava com eles, um morreu com 26 tiros, outro morreu a machadada, outro morreu a faca usada. Quem garante que eu não seria o próximo? Eu, Antônio Carlos Nascimento, quero acreditar que Deus usou minha mãe para descer o chicote, para que eu fosse salvo. Foi só eu não. Aconteceu muito na minha casa. De vez em quando a minha mãe pegava a minha irmã lá de panelada. E um dia desses, teve muitos anos atrás, a minha mãe Adriana, que é a minha irmã mais velha hoje, minha mãe falou para ela assim, minha mãe ia dormir, ela pulava a janela e ia para o baile. Aí o que a minha mãe fez? Minha mãe deu umas paneladas boas nela lá, que eu também hoje acho que foi pouco, tinha que ter dado mais, e me botou lá de guarda lá para poder vigiar para ela não sair. Naquela noite a amiga dela morreu a machadada. Quem garante que não seria a minha irmã? Então hoje eu olho, poxa, graças a Deus, eu falo para minha mãe, mas que benção, a senhora bateu bastante na gente, ela fica toda cheia de vergonha. Caramba, não é bom. Por isso que o dia que eu tive que dar um cacete nos meus filhos lá, ela se meteu, eu falei, peraí, eu apanhei de dela, a senhora vai, não vai se meter, a avó não é para se meter na criação de filho, não. Você quer arrumar um jeito de separar o seu filho da sua filha, se mete na educação dos filhos dele. É assim, ó. Vou dar a dica para vocês aqui. Eu tenho 40 anos de idade, tenho 4 filhos, então não posso falar. Vou dar a dica para você. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Então é o seguinte: o filho chegou para tu e falou, mãe, dá para a senhora ficar com meus filhos hoje? Aí você diz assim, dá, só que aqui, minha filha, é a minha regra, tá? Qual que é a minha regra? Sorvete à vontade, pizza à vontade. O que é arroz e feijão? Não, tem bombom à vontade. E você fique quieto. Sabe por quê? Você levou lá, então não é a regra sua. A sua regra é dentro da sua casa. Da mesma forma que você que é avó, chegou lá no seguinte, ó, tá com o pé no chão, vai tomar uma correada. Você olhou ali, se você tiver que chorar, chora lá para o cafundel do Judas, mas não é sua função chegar ali. Sabe por quê? Porque mudou o sacerdote, mudou a regra. Então, em outras palavras, sabe o que a Bíblia está dizendo? Não se meta onde você não é chamado, é simples assim. Se aquele gabinete ali pudesse falar, vocês iam ver que muitos casos que chegam de problemas de casamento para mim, tem o dedo do sogro no meio. Não faz isso. É assim, senão você não vive bem. Então o que você faz? Faz igual a Bíblia. Então minha mãe corrigia a gente e eu não gostava. Teve uma vez que eu estava querendo fugir de casa. Aí eu fui embora de casa. Fui lá para a casa da minha irmã, dessa minha irmã mais velha, que foi a primeira que casou. Quando chegou lá, eu tinha que ajudar a lavar roupa, eu tinha que arrumar a cozinha
Falei, não vou ficar aqui não. Aí voltei para casa de novo. Então é tudo esquisito, é tudo estranho. Por isso que Deus, Ele tem misericórdia de nós. Então se você é um camarada que é casado, levanta a mão quem é casado. Isso. Eu vou dizer uma coisa para você, você é o cara mais rico do mundo. Porque quem acha uma esposa, achou uma joia. Está lá em Provérbios. Louvado seja o nome do Senhor. E pode olhar, se você puder olhar no espelho, você vai ver como você é feio, você parece um ogro. Mas Deus te abençoou, te deu uma mulher. Você não é bonito. Você não é bonito. É meio cômico. Você tem uma barba gigante? Ou quando não é gigante, esperto? Entendeu? Você não tem muito jeito com nada. Você acha que você é bonito? Você não é bonito. Deus é que teve misericórdia de você e te deu uma mulher. É assim. Então, meus irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente começa a observar o que faz você ser um bom marido. Você é legal? Você é romântico? É porque você fala I love you, so much toda hora? Não. É porque Cristo está na sua vida. Então você tem que chegar em casa e dizer, minha esposa, eu te amo. Se você é aqueles caras meio brucutu, não sabe falar isso, eu te amo. É assim, né? Porque na maioria das vezes eu acho interessante. Por que eu acho interessante? É porque se eu tiver que falar para vocês, definir amor, a maioria de vocês, talvez com a mente desavisada, vai reportar amor a sentimento. Mas amor não é sentimento, amor é atitude. E eu tenho que explicar isso bem explicado, porque senão você pode dizer assim, não, o pastor falou que eu amo a atitude, eu não falo que eu te amo não, mas aqui as minhas atitudes. Não, tá ruim também, tem que falar, pai, eu gosto de ouvir, essa orelha grande que ela tem que ouvir esse negócio. Ué, tá na Bíblia, mulher tem que ouvir, ó, eu te amo, ou você é bonita, você é legal. Você tem que fazer esse negócio, tem que ir lá, tem que dar uma beijoca, tem que fazer esse negócio, tudo isso aí faz parte, entendeu? Senão você não vive bem. Então você tem que dedicar a sua vida para as coisas certas. E está tudo aqui na Bíblia. Quem é solteiro? Dedica a vida a Deus. Quem é casado? Dedica a vida ao marido e à esposa. Qual que é a parte que vocês não entenderam? Ou melhor, qual que é a parte que a gente não entendeu disso aqui? Por que se a Bíblia está dizendo que eu preciso dedicar a minha esposa e a minha família, por que eu tenho que gastar meu dinheiro do outro lado lá, se a Bíblia está dizendo que tudo que é meu aqui é da minha família? E aí daqui a pouco você está sofrendo, daqui a pouco acaba o casamento, daqui a pouco você não tem mais nada. Sabe por quê? Porque Cristo não está fazendo diferença, porque você não permite. Porque se Cristo estiver na sua vida, você é diferente. Você é um homem diferente. Você é uma mulher diferente. É assim, meu irmão. Então, se você defender a família, chegou perto de você com um papo de separação, você diz não. Eu não vou orar por você. Eu vou jejuar pelo seu casamento. Eu vou jejuar pela sua família. Mas levante a haste da família, a bandeira da família. Porque Cristo está fazendo a diferença. Então, meu irmão, se a gente entender que a diferença está em ter Jesus, nós vamos melhorar. É assim. Então você precisa lutar para refletir Cristo. Você precisa falar com as pessoas. Você precisa viver bem. Larga o pecado. Vai viver uma vida de bênção. Vai viver uma vida de graça, para Deus te abençoar. Se Deus estiver te provando, pode ficar tranquilo, não é para te matar, é para te fazer mais santo. Então você precisa de uma vida de bênção. Se você não é casado, você tem que casar. Se você não é batizado, você tem que batizar. São primórdios da Bíblia. Se você está vivendo em pecado, você tem que largar o pecado. Se você está vivendo uma vida que não condiz com a presença de Deus, você tem que largar essa vida. Não tem outro caminho.
está namorando, o namoro tem que ser santo. Ah, mas eu não consigo. Então você não toca. Namora igual aos anos 30, olhando e rindo. Dá também. Devia ser uma coisa esquisita, né? Você olha, dá um sorriso, ela olha, dá outro. E se seu dente estiver amarelo? Deve ser uma situação muito esquisita, não? Então tem que pensar sobre isso. É assim que funciona. Você tem que fugir de ser santo, senão não tem bênção de Deus. Faz algum sentido agora quando Jesus diz: o reino dos céus é tomado à força. Porque você tem que renunciar a essas coisas. Não adianta viver uma vida liberal e uma vida com libertinagem. Você não vai entrar no céu. Eu não vou entrar no céu. Ah, mas eu sou pastor, não interessa. Vai ser o último da fila. E se chegar lá, a vida não estiver correta, sobra também. Talvez faça um pouco mais de sentido agora. Quando você vê Mateus falando sobre as 10 virgens, 5 prudentes eram preparadas e 5 que não estavam preparadas. Se eu falar para vocês que aquele texto está falando da igreja, sua orelha fica em pé, porque a minha fica. Então você tem que cuidar da sua vida espiritual. O que faz a diferença é Jesus. Se Jesus não estiver na sua vida, você não é diferente. É assim que funciona. Eu tive um tempo da minha vida que eu estava desempregado. Eu morava em Bananal e tinha uma empresa chamada Pássaro Marrom, nem sei se existe ainda, que estava precisando de um cara para trabalhar. Só que parece que a empresa era lá para Guará, Lorena, para lá. E aí, para eu conseguir a vaga, eu tinha que falar que eu morava numa dessas cidades. Aí eu estava no calor ali e tal, falei assim, não, pode deixar que eu consigo o endereço. Aí eu andei um pouco para frente e falei, não, peraí. Esse negócio tá bom não. Aí eu cheguei lá para o irmão e falei assim, irmão, você vai dizer que eu moro em Bananal e que se for o caso, eu mudo para lá. Aí ele, não, então eu não vou te dar o emprego. Eu falei, não, então não. Aí quando chegou, falou lá, realmente, continuei desempregado, continuei passando dificuldade. Sabe por quê? Deus não precisa de ajuda. Você não precisa mentir para ajudar Deus, não. Você não precisa dar um jeitinho para ajudar Deus, não. Se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoa e ponto. Não tem nada que você possa fazer, não. Em muitos momentos, você vai levar prejuízo. Claro que vai. Em nome de ser crente, em nome de Jesus fazer a diferença na sua vida, você vai tomar prejuízo. Claro que vai. Mas se sinta consolado com a palavra que diz, ó, ser fiel até a morte. E no final você recebe a coroa da vida. Então é assim. Então veja bem, você vai chegar no final do ano, vai fazer os balanços lá da sua empresa, e aí você pagou todo mundo e tal, e o ano que vem você entrou no vermelho. Aí você olha para o lado lá e vê alguém do seu mesmo segmento, coisa que acontece comigo também, que entrou o ano com um absurdo de lucro. Ah, por que não? O contador dele maquiou lá, então o que ele deveria pagar ele não pagou. Ué, está certo isso? Para nós não, está errado. Então é o seguinte, meu irmão, entra no prejuízo, mas entra como crente. Isso é fácil? Claro que não, mas Jesus falou, ó, vai ter aflição. É assim, se você quiser ser crente, quiser ser um servo, uma serva teu, você tem que andar certo, tem que andar em novidade de vida, senão você não é abençoado, meu irmão. É muito gostoso esse momento da igreja. Ontem nós fizemos aqui o culto da comunhão, fizemos uma fogueira ali, teve um monte de comida e todo mundo orando junto ali, naquele momento de comunhão. Isso não tem preço. Isso é bom. Então, meu irmão, seja uma bênção. Concluindo, somos um povo diferente. Quando temos guardado a fé cristã e sermos corrigidos por Deus, é a melhor coisa de nossas vidas. Ele nos dá um tratamento de pai para filho. Nenhum pai quer fazer mal para o seu filho. Então, meu irmão,
Se você estiver vivendo uma situação difícil, Deus estiver te provando, fica tranquilo, não é para te matar, não é para te abençoar. Quando as coisas estiverem caminhando mal, você precisa fazer uma peneira. Primeira coisa, você precisa pensar se o que está acontecendo na sua vida é resultado de uma decisão errada que você tomou, uma atitude errada. Aí o que você faz? Poxa, foi uma atitude errada que eu tomei. Comprei isso aqui fora de hora, agora está difícil para pagar. Aí você chega lá e me perdoa, eu tomei uma atitude errada. Se a situação for Deus te provando, o que você faz? Espera, porque depois que você for aprovado, você será aprovado pelo Senhor. E a terceira coisa que você precisa analisar é se é fruto de pecado. Se for fruto de pecado, você precisa se arrepender, pedir perdão, pedir misericórdia de Deus e continuar caminhando, largar. Aí você vai viver bem. Como eu disse no início, quando as coisas estiverem na sua mão, você gere, faz o que você acha que tem que fazer em Cristo. Quando as coisas fugirem da sua mão, você tem que entregar para Deus. Se você não tem gerência, entrega para Jesus. Vamos colocar de pé? Curva sua cabeça aí. Enquanto os ministros de música vão adorar a Deus aqui, fala com o Espírito Santo aí. Cristo tem sido a diferença na sua vida? Poxa, eu tenho sofrido bastante. Mas você tem sofrido e tem sido crente, tem permanecido como crente? É assim, para que Deus possa te abençoar. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e